Beleza, galera? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a polícia e a falta da polícia lá no Espírito Santo. Hoje eu acho que é o dia 6. Hoje é dia 6, sim, de fevereiro de 2017. Eu queria falar com vocês sobre o que eu percebi lá, algumas ponderações que eu queria fazer sobre a parada da polícia, né? E a eventual consequência. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a Constituição Federal ela é muito clara. Ela diz que a polícia militar ela é proibida de fazer greve. É proibida de fazer greve. Até aí tranquilo, né? Constituição de 88 ela proíbe a polícia militar de fazer greve. Então por que ela proíbe? Você pode se perguntar assim: poxa, o médico pode, o professor pode, a polícia civil pode, a polícia militar não pode. Por que não pode? A polícia federal pode? Pode. A polícia militar pode? Não pode. Então a grande pergunta é: então por quê? Por que será que ela não pode? Porque a polícia militar é a garantidora dos direitos constitucionais das pessoas. Garante os nossos direitos constitucionais. Nós vivemos em tese no Estado Democrático de Direito. Em tese que eu digo porque assim é o nome, né? O nome é esse, mas não sei se realmente é dessa forma, se realmente exercemos o nosso direito, né? O nosso direito na sua integralidade. Ainda nos falta alguma coisa, né? A Constituição vai dizer que temos direito à saúde, à educação e etc. Nós sabemos que a saúde é precária. Se quisermos um atendimento melhor, temos que pagar. Lazer, nós temos que pagar. Dificilmente vai haver lazer gratuito. Ou ainda a saúde ou a educação cada vez pior. Então isso não é o exercício do direito que eu entendo como correto, por exemplo, percebido na Inglaterra, ou em Portugal, ou na Espanha, ou, sei lá, onde você tiver conhecimento e puder dizer ou pensar sobre o assunto. Então, fato é que a polícia militar é garantidora desses direitos básicos, né, do cidadão. Porque pensa o seguinte: instalou-se o caos no Espírito Santo e o direito de ir e vir das pessoas, garantidos pela Constituição, foi tolhido. Esse direito não existe, porque o cara não é doido de sair na rua e ser assaltado. O direito à proteção do cara, da propriedade, né, que o cara construiu, o patrimônio que ele construiu, ele é saqueado. O patrimônio é saqueado, lojas grandes, pequenas, etc e tal. E pior de tudo não é isso. Pior de tudo é que isso acontece com carros. Se você viu ou se quiser ver algum vídeo sobre esse assunto, procura aí e me fala. Se você não viu, acho que você viu, mas você não viu, olha lá. Então paravam carros até caros, com crianças, e saquearam as lojas. Saquear significa furtar. E como eram muitas pessoas, aí já é um furto qualificado, né? Aumenta a pena, porque é concurso de pessoas, né? Não é uma pessoa só cometendo o crime, são várias pessoas cometendo o crime em conjunto, né? Ainda que não tenham elas combinado ali, aquelas centenas de pessoas combinado, mas fato é que é um furto qualificado, é um crime, e é um crime grave, né? Principalmente aquele lojista menor que batalhou para construir a sua lojinha, os seus equipamentos, etc. E depois vem pessoas, né? E param carrinhos de supermercado e levam a sua propriedade, né? Aquilo que lhe pertence. Então fica sempre essa dicotomia, né? Que sociedade é essa que nós estamos vivendo e qual é a garantia do Estado democrático
de direito. A garantia é a polícia militar. E não existe outra hipótese, porque se fosse diferente do que eu estou falando, bastaria colocar a Polícia Federal, a Polícia Civil e resolvia. A Polícia Federal pode atuar em qualquer lugar do país. E não foi feito isso. Mas as funções são diferentes. Sim, mas ela está lá no artigo 144 da Constituição, e o artigo 144 fala que ela é responsável pela segurança do país também. Então, a Polícia Civil do mesmo jeito. É claro que alguém vai dizer, mas o contingente, a quantidade de pessoas é menor, etc. e tal. Claro que é, ninguém está discutindo isso. A discussão é exatamente que sem a Polícia Militar não há a possibilidade das pessoas exercerem os seus direitos. E não é porque eu quero, é porque é assim. Tira a polícia militar, que é a polícia ostensiva, a polícia treinada, a polícia preparada, e o caos se instala. Aí o mais engraçado que você pode perceber é o seguinte: como eu já disse, a Constituição Federal vai dizer que é proibida a greve. Mas aí juntou-se na frente de alguns batalhões, eu não sei quantos, não contei, não vi, algumas pessoas, mulheres principalmente, idosas, não sei, mais novas, mais velhas, etc. Mas na sua maioria mulheres nos vídeos que eu vi, e a polícia não pôde sair. Não pôde sair. Imagina, um batalhão não pôde sair. Um batalhão. Sabe um batalhão? Um batalhão. Não pôde sair. Será? É um questionamento, né? Assim, gás lacrimogêneo tinha lá dentro? Tinha. Mas são mulheres, mas não mata. Foi pro ar, tomou um vento na cara, passa. Vai incomodar, vai passar. Bala de borracha, tem. Mas vai machucar. Machuca um pouco, mas a primeira levou, o resto abre o caminho. Mas isso não foi feito. Alguns, ou a maioria dos estados ainda tem helicópteros. Então, imagina, podia tirar via helicóptero. Podia também ter uma segunda saída, por exemplo, de um batalhão, podia. Já que não tem jeito, vamos quebrar esse muro aqui, vão sair todo mundo para trabalhar por esse caminho. Podia ou não? Então, você vai fazendo as contas. Mas as mulheres impediram os batalhões, ou não sei quantos também são, se pode dizer no plural ou não, impediram a polícia de sair às ruas. Elas conseguiram, essas mulheres são foda. Agora pensa o seguinte: esse caos instalado foi exatamente porque a polícia, entre aspas, não pôde sair dos batalhões, não pôde, porque ela não pode fazer greve. Então ela não fez greve, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que as mulheres, as pessoas, impediram a saída das viaturas, etc. Da força tática e daqueles nomes que eu não guardo todos, mas impediu. Fato é que impediu. Aquele grupo conseguiu esse intento. Então, agora vamos ampliar o horizonte só um pouquinho. Aí vem uns imbecis, eu não peço desculpas pela minha expressão, porque são imbecis, e vão gritar nos palanques, nos discursos inflamados, principalmente da esquerda brasileira, desmilitarização. Na boa, eu nunca vi tamanha imbecilidade. Aí alguém postou assim, eu não vi a fonte, só vi a postagem, então não sei também a credibilidade. 72%, eu acho, dos militares do Brasil preferem a desmilitarização. Ok?
Se com 3 dias, começou sábado passado, sábado à noite eu acho, nós estamos segunda de tarde, né? Quase à noite já também. Com 3 dias a cidade virou caos. Agora você imagina desmilitarizando. Aí perde aquele nome de militar, então entra na vala comum. Ou seja, vai ser como a Polícia Civil, como a Polícia Federal, como os médicos, como os professores, e vai se poder fazer greve por tempo indeterminado. Agora você imagina isso. Agora eu te pergunto, tudo bem, um militar não querer ser militar ou querer a desmilitarização, eu entendo perfeitamente. O cara, acho que se desmilitarizar isso aqui vai ser melhor. Mas melhor para quê? Melhor porque vai poder fazer greve, vai poder fazer uma série de coisas que o militarismo não permite. O fato é este. Principalmente, não sei se vai dar para ler aí, vê se consegue ler, que existe o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Esse aqui, se você quiser pesquisar, é a Lei 1001 de 10 de 69, e o Código de Processo Penal é da mesma data, porém a Lei 1002 também, que vai tratar do assunto. Então, talvez por este aspecto, este específico, talvez por este seja melhor para os militares. Eu estou falando talvez porque eu sinceramente não tenho uma opinião. Sinceramente, eu não tenho uma opinião sobre isso. Mas uma pesquisa dessa pode mostrar realmente, embora eu não tenha dados da fonte, né, quem pesquisou, qual foi a pesquisa, quem foi ouvido, quantos foram ouvidos, etc. Eu não tenho essa informação. Eu fico imaginando o seguinte: como que alguém pode ser tão estúpido, tão burro, tão inocente, talvez, para poder repetir uma frase dessa? Desmilitarizar a polícia militar. Desmilitariza, passa a fazer greves. A greve a gente já sabe a desgraça que é, né? A greve, essa não greve que está acontecendo nesse momento, ainda está acontecendo enquanto eu gravo esse vídeo lá no Espírito Santo. Essa não greve, mas ninguém saiu para trabalhar, porque, como eu falei, tem um grupo atrapalhando. Não vou entrar no mérito, não sei, não estou lá no local para avaliar, mas eu posso garantir que eles não saíram, isso é fato. E o caos se instalou, é fato. O necrotério fechou, sabe o que é fechar? Não cabe mais gente lá dentro. O IML ou DML, Departamento Médico Legal do Espírito Santo de Vitória, está fechado, porque não cabe mais gente. Tem gente pelo chão, gente morta. Está morrendo assim, morre assim dezenas de pessoas. Dezenas! Sabe o que é dezenas de pessoas? Tipo guerra, chacina, é frango perto daquilo ali. E olha bem, 3 dias. Aí me vem um imbecil, um idiota, e fala que tem que desmilitarizar. Agora imagina se essa greve continua até dezembro, igual acontece com os professores. E os professores não são ouvidos. Não são, porque eles ficam lá na sala de aula, eles trabalham de forma a não impactar. Quando eu digo não impactar, eu estou falando do presente, do momento, né? Eles não trazem o caos à sociedade. Como aconteceu, por exemplo, para não ficar só com esse negócio de polícia militar, aconteceu no Rio, os garis fizeram isso. Os garis pararam no carnaval, acho que no ano retrasado, pararam no carnaval, não recolheram lixo, não varreram nada. O prefeito teve que negociar com eles e resolveu o problema, porque eles impactavam a sociedade. Enquanto que um professor não traz esse transtorno para a sociedade. Não trazendo o transtorno,
É óbvio que eu não estou falando, é óbvio que eu não estou falando que não vai trazer impacto para o futuro do Brasil. É óbvio que vai. O menino que não vai para a escola, ele não vai ter a educação devida acadêmica para ele poder fazer as coisas inerentes a ele. Isso é fato, isso aí não precisa discutir. Mas não impacta no dia a dia das pessoas. Não como um gari, por exemplo. Não como um cara que coleta lixo, por exemplo. Não como um hospital, por exemplo. Não como a polícia militar, por exemplo. Vocês entenderam, não? Agora, vou contar uma coisa para vocês aqui, rapidamente. Eu não consigo fazer vídeo curto, eu desisto. Eu não vou ganhar dinheiro nunca com o YouTube desse jeito, porque eu não tenho paciência, nem para editar e nem para falar 5 minutos. Que eu vejo o seguinte, no Brasil, tem-se uma ideia muito distorcida das coisas. Primeiro, as pessoas são especialistas em áreas que elas não dominam. Primeira coisa, você vai ver um filósofo, um cara que se diz filósofo, um historiador, falando, por exemplo, de polícia. Ele não entende de polícia, ele entende de teoria. Ele vai citar alguma coisa lá da Inglaterra, do Japão, da polícia comunitária na Inglaterra, no Japão, no Canadá. Mas ele mesmo, ele não tem conhecimento de causa, ele não penetra, ele não entra nas corporações, ele não entende, não vejo, não ouço falar em pesquisas de campo, sabe, para poder discutir determinados assuntos, para poder saber, por acaso, alguns ex-comandantes de companhia, do BOPE, coronéis, etc., eles estão sendo recrutados para comentaristas, serem comentaristas em algumas TVs, eu tenho visto isso. Isso sim começa a dar uma luz no fim desse túnel que parece não ter fim. Então é estranho isso, porque as pessoas não têm propriedade, sabe? O cara chega e fala de umas coisas absurdas sobre policiamento, sobre coisas básicas. Por exemplo, o menino abre a internet e está lá um cara ateu falando, aí o cara está falando. Aí o menino coloca lá, abre até uma página, né? Uma página no Facebook, ateu e tal, ateia, né? Grupos assim. E eles nem sabem por onde passou, assim, que o mundo físico, mesmo esse mundo físico, ele não para na sua visão, né? Ele ainda que você não vá para a metafísica de Platão, mas a física moderna, ela permite fazer afirmações interessantíssimas, né? Das diversas áreas. Então, assim, a física quântica, ela vai esclarecer algumas coisas, vai nos levar talvez a nós mesmos fora dessa matéria, etc e tal. Existe uma ideia do criador, etc e tal, que também é discutível, não estou dizendo que não é discutível, mas o que eu estou querendo dizer é que enquanto algumas pessoas vão lá, estudam, tal, para defender uma tese, seja ela ateia, seja ela religiosa, seja ela de religiões específicas, por que ser daquela religião, por que Maria Cepeda vai falar contra as religiões, porém vai falar a favor do Criador? Por quê? Por que Divaldo Franco vai falar sobre tratamento melhor, amor ao próximo, caridade e tal, com base em Allan Kardec? Mas Allan Kardec era isso. Pô, você não leu o que o cara escreveu, você não pesquisou o que o cara escreveu, quantos livros ele escreveu, que fenômeno é esse? Vai lá pesquisar.
tá entendendo? Então assim, você pega, por exemplo, mas tem uns caras, eu devo confessar isso, existem uns caras, por exemplo, eu não gosto, mas é obrigação, pelo menos saber que o cara existe, né? Leandro Carnal, né? O Clóvis, né? Os caras, pelo menos, eles se dão o trabalho de estudar, ainda que para distorcer. Não estou falando que sempre distorcem, não. Estou falando assim, ainda que lá na frente eles distorçam isso, distorçam a história, ou conta a parte da história que lhes interessa, etc. e tal. Mas pelo menos os caras estudam, ou pelo menos aparentam ter estudado, né? Por outro lado, tem, igual falei, eu acho que é o Nogueira, tem o Olavo de Carvalho, tem outros de direita, tem outros fora do Brasil, na Inglaterra principalmente, cientistas que vão explicar a ideia do Criador, etc. e tal. Mas são pessoas que se debruçam sobre o tema, vão lá, discutem, etc. e tal, e chegam a uma conclusão de alguma coisa, ou para sim, ou para não, ou para talvez, né? Então, não mas eu li Descartes, eu li Nietzsche, mas você leu a mesma coisa, então, mano. Você está no mesmo caminho, você só leu uma parte da coisa, tem que ler outra parte, aí sim fazer uma ponderação. Agora, ainda que você estude, mas vou estudar Nietzsche, beleza, aí Nietzsche é pessimista, aí vai lá, eu acredito agora nisso aqui. Mas só leu Nietzsche, Friedrich Nietzsche, só isso, não basta. Basta um aprofundamento de conhecimento, basta, é necessário ir lá na Bíblia, ler a Bíblia. Não sei, essa Bíblia aqui eu acho que não está bem explicada, eu vou pegar uma Torá, então vou tentar entender o cristianismo pela Torá, beleza, ótimo. Eu vou tentar entender agora isso aqui por Santo Agostinho, ótimo. Li tudo, não acredito em nada disso, e para mim, vou ficar com Nietzsche, ótimo. Aí tudo bem. Mas há que se fazer essas ponderações e não ficar, eu acho que eu acredito em Nietzsche porque eu acho que ele explica melhor e não sei o quê. E os outros? Então nós temos, eu volto, né, no que eu falei anteriormente. Eu gosto, só para lembrar você, se você tiver interesse, eu não sei se eu vou colocar aqui, mas se eu colocar, você já sabe, Maria C. Pereda. Eu gosto muito dos vídeos dela. Se ela um dia assistir esse vídeo, eu gosto muito do vídeo dela, da forma que ela aborda as coisas. Que já é um produto intermediário. Nem é aquela religião que todo mundo conhece, nem é aquele ateísmo que todo mundo conhece, e nem aquela ciência que de certa forma é uma ciência meio burra, porque só defende os mesmos ideais, os mesmos. As tentativas são sempre na mesma direção. Se você pegar para olhar, você vai ver o que eu estou falando, mas eu não vou entrar no detalhe. Mas em meio a isso tudo aparece Maria C. Pereda. Estou falando dela porque eu conheço um pouco a obra dela, mas se você tiver oportunidade de por ela, ou uma pessoa que tiver uma linha também parecida, é interessante você dar uma olhada. Olhada não, uma estudada, são palestras demoradíssimas, etc. e tal. Então, a Maria C. Pereda, ela vai dizer o seguinte, que de forma geral, ela vai fazer um paralelo, assim, que existem mundos, né? Existem densidades diferentes, né? Essa densidade, a densidade dessa mesa, uma densidade que a gente vê mais ou menos, ou que vê mais e mais, ou menos e menos e menos, e sempre baseado na própria ciência, principalmente na física quântica, que ela vai reclamar a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, que as pessoas
que a própria ciência também vai optar por uma linha e vai ignorar a outra linha. Então, assim, podia ser mais assim, mais universal e menos seletivo, mas enfim. Eu queria encerrar esse vídeo dizendo para vocês o seguinte: eu não sou conhecedor de tanta coisa, eu não domino tudo que eu poderia dominar. Eu brinco de pintar quadros, eu sou um poeta, na verdade. O que eu poderia dizer para você com certeza, você perguntar assim: o que você é? Eu falo: sou um poeta. A única certeza que eu posso te dar é que eu sou um poeta. Li sua poesia, não gostei. O problema é seu, não tem nada com isso. Eu não escrevi para você. Você não é a pessoa a quem eu me dirigi. Eu escrevi porque eu escrevi. Então, eu sou um poeta. Eu brinco de fazer pinturas, de pintura em tela, abstrata ou paisagem, nunca com pessoas, nunca. Mas a gente tem que ir somando conhecimentos. Isso é fundamental para nós. Fundamental. Ou você vai optar para ter uma opinião sobre alguma coisa, e se você fizer isso, você vai ter que entender os lados das coisas. Não é o lado de uma coisa, não. O telefone me avisa que já é hora de parar também. Só para concluir, quando eu era bem pequeno mesmo, bem pobrezinho, eu fui ao quintal do vizinho subtrair um pé de couve, tamanhozinho assim, um palmo e meio no máximo, não dava para comer. Fui lá, plantei no jardim, no quintal. Meu pai me perguntou de onde veio aquilo, e eu titubeei, mas disse a ele o que foi que eu fiz. Ele me deu umas palmadas e me mandou arrancar o pé de couve e devolver para o vizinho. Ao vizinho, não é lá no quintal não, ao vizinho, e pedir desculpas ao vizinho. Desde então, eu aprendi que o que é meu, eu faço dele o que eu quiser, eu quebro, eu faço uma doação, eu desmonto, eu empresto, eu destruo, eu construo, mas o que é dos outros, é dos outros. Se você passar por uma porta aberta na madrugada, depois de ter sido saqueada, e você entrar lá, eu te digo, eu não entro. Mas não é porque eu sou especial, é porque o meu pai me ensinou isso. Então os valores familiares, eles precisam estar acima de todos os outros valores. De todos, absolutamente de todos. Mas desde que a família faça seu papel. Porque o que eu tenho visto nesses saques é crianças lá, mãe escondendo o filho no banco da frente, deveria estar no banco de trás, no banco da frente, para o guarda não ver. Está ensinando o menino a ludibriar a lei e a ordem. Outro dia, não sei se eu falei nesse vídeo, mas se eu não falei, falo agora, houve um acidente de trânsito, um carro se chocou contra a traseira do outro, o carro rodou. Quando fomos ver, tinha uma criança no banco de trás. E o carro foi colidido, ou como alguém diz, colhido na parte traseira. A criança era a maior preocupação naquele momento, por ser criança, por ser de colo. Quando fomos ver, ela não tinha nem um arranhão, porque ela estava na sua cadeirinha, certinha, toda protegida e tal. Teve o impacto, mas ela estava ilesa. Por que ela estava ilesa? Porque a família optou por obedecer às leis estabelecidas e não burlá-las.
Então, burlar a lei, às vezes, é muito, muito, muito pior do que qualquer outra coisa. Burlar a lei, às vezes, tem consequências muito piores do que simplesmente uma reprimenda de um juiz. Então, não é à toa que as coisas são feitas. Não é à toa que a polícia não pode fazer greve. Não é à toa que uma situação se dá, né, Aí alguém fala assim, foi um milagre, foi Deus, foi o Criador, foi a física. Não sei o que foi. Eu sei que a